Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje eu vou estar falando com você sobre codependência familiar no processo de cura do dependente químico. A codependência familiar, ela se refere a uma dependência de ordem emocional, da qual pessoas que convivem com adictos podem vir a desenvolver. E essa relação ela é marcada por preocupações e cuidados excessivos para com o dependente químico. Sendo assim, ela pode acabar por gerar consequências ao codependente e é marcada por etapas e sintomas que podem ser desenvolvidos de diferentes formas no contexto familiar. A família, ela possui um papel muito importante na vida do dependente químico e por conta disso também se faz necessário que além do adicto, eles tenham um suporte e tratamento necessário à sua saúde e bem-estar. E diante disto, é preciso a gente estar atento aos sintomas que se manifestam na família da codependência, para que esta consiga lidar melhor com toda essa situação. Agora eu venho te perguntar, o que é codependência familiar? O termo codependência, ele teve origem em centros de tratamento em Minnesota, mais precisamente na década de 1970, e muito utilizado para se referir a pessoas que tinham sua vida prejudicada por um membro em sua família com a dependência química. O codependente é o indivíduo que é influenciado de forma direta pelas ações realizadas por outra pessoa e que acaba por tentar controlar essas ações. A dependência química também pode ser vista como sendo uma doença que afeta os familiares dos adictos, pois representa sofrimento para eles e acaba obedecendo-os de maneira gradual. A dependência química também pode ser vista como sendo uma doença que afeta os familiares dos adictos, pois representa sofrimento para eles e acaba adoecendo-os de maneira gradual. Sendo assim, a dependência química, ela adoece também as pessoas que se encontram próxima ao adicto. E ela é caracterizada por uma forte ligação emocional de familiares em relação a um membro que esteja passando por problemas com álcool ou outras drogas. Ela é caracterizada por uma forte ligação emocional de familiares em relação a um membro que esteja passando por problemas com álcool ou outras drogas, por exemplo. E geralmente, nessa relação, os familiares se preocupam de forma excessiva com o dependente, onde podem existir padrões de comportamentos patológicos que acabam por gerar ainda mais sofrimento a eles. E na maioria das vezes, o codependente familiar são os pais ou os cônjuges, que mantêm contato direto com o adicto e que vivem suas vidas em razão do dependente. Passam a assumir a responsabilidade pelos problemas dele, onde manifestam uma preocupação excessiva com os seus atos. E nesse relacionamento, o codependente não compreende que ao cuidar do outro, acaba por esquecer de olhar para si mesmo, deixando muitas vezes de lado os seus próprios planos e objetivos de vida. Sendo assim, ele é considerado dependente da dependência do adicto. E vale ressaltar também que a codependência familiar não se refere apenas aos casos de dependência química, de álcool ou de outras drogas, mas também a qualquer contexto onde se tenha a presença de pessoas com qualquer espécie de comportamento considerado doentio, de ligação emocional ou psicológica. Vamos entender agora como nós podemos te ajudar. Primeiro, o que é codependência emocional?
Primeiro, se faz preciso a gente distinguir a diferença entre codependência familiar e a codependência emocional, onde a primeira se refere a indivíduos que possuem um ente dependente químico, cujo contexto familiar é influenciado pelo adicto, e o segundo, ele se refere a qualquer indivíduo que possua uma forte ligação emocional em qualquer tipo de relacionamento. E está ligada a indivíduos que vivem suas vidas em função de agradar e atender aos desejos do outro em seu relacionamento, onde o dependente emocional, ele não consegue sequer pensar em sua vida sem a outra pessoa, sustentando assim sentimentos intensos, como a insegurança ou o medo de perder, por exemplo. A codependência emocional, ela se refere a pessoas que dependem emocionalmente de outra, onde essa relação acaba por prejudicar a prática de um relacionamento saudável e equilibrado. E ela também pode estar ligada a um estado psicológico onde o indivíduo é manipulado por outro, por meio de uma condição considerada patológica. E nem sempre essa condição ela pode estar ligada a uma questão patológica. Porém, é importante a gente considerar esse fato para que haja o devido cuidado e tratamento do codependente. O codependente emocional, ele gera consequências negativas a ambas as partes envolvidas, pois o que acaba acontecendo é que nessa relação existe uma pessoa em que a sua felicidade depende de que seu parceiro esteja sempre ao seu lado e de que não abandone o relacionamento. Bom, vamos pegar agora as etapas da codependência familiar. Muitas vezes o contexto familiar ele é comprometido com o uso abusivo de álcool ou drogas, que é realizado por algum dos membros da família. E dessa forma, o impacto que ela acaba sofrendo corresponde aos comportamentos que vão acontecendo com o adicto ao longo do tempo. A dependência química, ela acarreta impactos negativos não somente ao adicto, mas também nos membros da família e na dinâmica das suas relações. E como os familiares eles estão em contato direto com o dependente químico, existem algumas etapas que caracterizam a evolução dos impactos gerados dessa relação pela qual existe no processo da codependência familiar. Primeiro ponto, negação. Nesta primeira fase, ocorre a negação, que é um mecanismo de defesa, onde o familiar ele nega a realidade e o contexto no qual ele está vivendo. Ele nega o fato do seu ente querido ter envolvimento com drogas. E aqui o codependente ele não admite e não aceita que está passando por essa situação em sua família e que isso pode estar acontecendo com eles. Segundo ponto, desespero. Na segunda etapa, os familiares eles ficam muito preocupados com essa situação e começam a tentar controlar o consumo da droga do dependente químico, como também as consequências de ordem física, emocional, profissional e sociais que são relacionadas a esse uso, ou seja, eles tentam a todo custo camuflar a situação da qual estão vivendo. E aqui é bastante comum um clima de mentiras com relação à dependência do álcool ou outras drogas, onde a regra é não falar sobre o assunto, mantendo a ilusão de que não existem problemas ou dificuldades a serem superadas na dinâmica familiar. Terceiro ponto, controle. Na terceira etapa ocorre uma desordem na família, onde os seus membros começam a assumir papéis e responsabilidades que não são suas, mas sim
do dependente químico. O núcleo familiar, ele acaba por facilitar que o adicto não se responsabilize por seus próprios atos, como também pelas consequências do mesmo. E dessa maneira, os familiares, em vez de encarregarem de cuidar da doença, eles acabam por se tornarem participantes da mesma, o que representa um enorme perigo para ambos os envolvidos. Quarto ponto, exaustão emocional. A quarta e última etapa, ela é marcada por uma exaustão emocional, podendo aparecer nesta relação familiar com o adicto vários distúrbios comportamentais e de saúde, como ansiedade ou depressão, entre muitos outros, que podem acabar por afetar todos os membros da família. E todo esse contexto é bem comum de acontecer em uma família codependente, e ela pode levar até mesmo ao afastamento entre os membros, gerando assim uma desorganização no convívio e dinâmica familiar. E apesar dessas etapas serem um padrão na codependência familiar, esses fenômenos não necessariamente acontecem da mesma forma ou na mesma ordem. Porém, os familiares podem sentir culpa ou vergonha por estarem passando por essa situação. E é por conta disso, muitas vezes, eles acabam não assumindo que existe um problema e assim demoram ainda mais para procurar uma ajuda profissional, fazendo com que as consequências acabem por se agravar ainda mais. Agora, como a codependência se desenvolve no âmbito familiar? O âmbito familiar está sempre sofrendo alterações, pois é um sistema dinâmico. E ao se deparar com um de seus membros com dificuldades com o consumo de drogas, o impacto que a família sofre é comparado às mesmas reações que acontecem com o adicto. As relações familiares se modificam e se desorganizam com esse acontecimento, tornando a convivência normal conflitiva. No primeiro momento, onde se é confirmado que a família possui um membro dependente químico, a primeira atitude muitas vezes é tentar a todo custo controlar o comportamento dele. Logo de início, as pessoas pensam que esse comportamento faz parte apenas de uma fase da qual ele está passando. E a partir do momento em que os impactos negativos causados à família se mostram de forma mais clara, ela passa a ficar atenta a qualquer tipo de movimentação que ele venha a ter. E essa conduta adotada pela família do adicto é algo natural, mas que se torna prejudicial conforme ela adoece juntamente com ele. A família se desestrutura emocionalmente por conta da dependência química e diante deste quadro, na codependência familiar, os seus membros se negam que existe um problema. Se encontram envolvidos em uma ilusão, não conseguindo enxergar a gravidade da situação e de que estão passando por um problema sério, que pode se agravar ainda mais caso não seja resolvido de forma adequada. Os familiares, eles fecham os seus olhos para o contexto na qual estão vivendo. Eles não querem admitir para si mesmo que possuem um membro que tem problemas com o consumo abusivo de álcool ou outras drogas. A família ela acaba por se responsabilizar pelo comportamento ou pelos comportamentos inadequados do adicto, se tornando uma espécie de participante da doença. Nós temos como exemplo uma mãe com um filho dependente químico e que não consegue ter a iniciativa de internar o rapaz para o devido tratamento, pois possui uma forte ligação emocional da qual prefere não fazer isso.
Em outro exemplo, uma esposa que acaba aceitando e se submetendo às consequências resultantes do comportamento do seu marido adicto ao álcool, como agressividade, intolerância e rispidez praticados por ele. Portanto, a família que tenta proteger o dependente com o objetivo de impedir determinados tipos de comportamentos deste, ou para que eles não sejam descobertos, é considerado um codependente. E o codependente que age dessa forma, encobrindo os acontecimentos que são considerados como uma vergonha para a sociedade, pelo simples fato de estarem desinformadas, acredita que está o ajudando, quando na realidade está dificultando que um possível tratamento adequado seja realizado. E conforme a doença do adicto evolui, os mais próximos ficam emocionalmente envolvidos na situação e não possuem a consciência de que estão vivendo em um ciclo disfuncional em seu vínculo familiar com o dependente. E de início, o primeiro e melhor auxílio que devem dar ao adicto é a ajuda e orientação da situação, para que não sejam participantes do padrão da doença, sem a visão de que podem acabar por piorar a situação. Portanto, se faz necessário sim compreender que a família pode fazer de tudo que achar melhor para ajudar, e mesmo assim a doença progredir sem nenhum tipo de controle. Sendo assim, nenhuma família irá convencer o dependente a parar de usar drogas, tentando controlar os seus comportamentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre sintomas e consequências. É bem comum os codependentes familiares expressarem alguns sintomas, pois passam por situações que podem lhe causar exaustão emocional. E alguns dos sintomas são baixa autoestima, ansiedade, depressão, estresse, medo de ser abandonado, necessidade de controlar o comportamento do outro e sentimento de incapacidade. Muitas vezes, as famílias veem as consequências da dependência química como sendo um problema na esfera do relacionamento pessoal e social, que acabam por dificultar o desenvolvimento e preservação dos laços afetivos. A família sabe que o dependente precisa parar de usar drogas. Assim que vem o surgimento dos sintomas físicos que prejudicam as suas atividades cotidianas. E esses contextos de conflitos fazem com que a família sofra, lhe causando também marcas físicas, sociais e psicológicas profundas. Ela acaba sofrendo os impactos que o consumo abusivo de álcool e drogas causam em alguns de seus membros. E as consequências do consumo de substâncias psicoativas não afetam somente o dependente químico, não, mas também os seus familiares, os transformando em codependentes químicos. O relacionamento e o convívio familiar se tornam insustentáveis e acaba como consequência causando adoecimentos nos membros e fragilizando seus vínculos. Toda essa dinâmica familiar, ela gera sofrimento e prejuízos de ordem psicológica, emocional, física, comportamental, cultural e também espiritual, ou seja, pode haver consequências em todas as áreas da vida deles, tendo em vista que o ser humano é um ser biopsicossocial. E conforme o codependente ele deixa suas próprias necessidades, planos ou projetos no decorrer da sua vida, ele acaba abandonando e anulando a si mesmo. E normalmente a consciência de suas escolhas presentes acontecem a longo prazo. E isso só é percebido no decorrer do tempo que poderia ter sido investido em si mesmo, em seus planos de vida e objetivos. Todas essas situações acabam por provocar prejuízos para a saúde que podem ser manifestados através de doenças psicossomáticas, onde as mais comuns
são os quadros de depressão e ansiedade. E além dessas, as consequências também incluem problemas com a intenção social ou com a interação social, econômicos e legais. E é bastante comum as famílias terem problemas econômicos devido aos gastos excessivos que o dependente químico faz. Os problemas legais podem incluir as agressões físicas, psicológicas ou morais. Já as consequências na interação social podem incluir problemas na dinâmica familiar, como, por exemplo, separações entre os membros dependentes, seu cônjuge, ou o isolamento social da família em uma tentativa de se evitar sentimentos como a vergonha, humilhação ou raiva. Como tratar agora a codependência familiar? A família, ela não pode carregar o peso de ser considerada a responsável pela dependência química de algum membro de sua família. No entanto, por conta da falta de conhecimento sobre a doença, os que convivem mais próximo a eles podem acabar por não permitir que ela seja identificada e podem até mesmo contribuir para a sua evolução e para que seu tratamento seja evitado. Identifique o tratamento correto, procure o tratamento adequado e a maneira mais eficaz de se viver livre desse ciclo. É preciso tratar tanto o dependente químico quanto a sua família, para que ambos passem por uma mudança e voltem a conviver de forma mais equilibrada e saudável. É importante que exista o acompanhamento médico adequado de acordo com cada demanda familiar. O tratamento tem como principal objetivo auxiliar os membros da família a ter relacionamentos mais saudáveis e a saberem lidar de forma com o seu ente querido dependente químico, ou seja, a melhor forma possível da qual o profissional me direciona. Isso tem a finalidade de resgatar a autoestima dos membros da família para que tenham uma maior assertividade quanto aos comportamentos futuros no relacionamento com o adicto. Como em alguns casos a codependência ela envolve problemas relacionados à saúde psicológica ou emocional, como por exemplo a depressão ou a ansiedade, e por conta disso é indispensável o auxílio de um médico psiquiatra ou psicólogo para a avaliação de cada caso. Seja verdadeiro e identifique o problema. Portanto, embora os membros codependentes procurem ajuda profissional e tratamento, estes só terão efeito quando conseguem ter a consciência de que possuem um problema. Os codependentes, eles são afetados de forma direta pelo convívio com o ente querido em sua família, que é um dependente químico. E por conta disso, possuem muita dificuldade para ter a iniciativa de pedir ou de aceitar ajuda. E para ir à procura de tratamento, os codependentes primeiro precisam aceitar que possuem essa condição. Um dos locais mais apropriados para os familiares encontrarem acolhimento e adquirirem informações sobre a doença da adicção é através de grupos de apoio, que têm em seu foco em questões sobre a dependência química. Assim como também palestras que possuem uma intenção de instruir essas pessoas de forma gradativa, diminuindo a ansiedade das famílias, que tem como objetivo possibilitar um local onde essas pessoas com dificuldades semelhantes sejam compreendidas e ajudadas, compartilhando as suas experiências e buscando soluções a diversas situações. E nesses grupos é vista uma rede de apoio por meio de trocas de informações e testemunhos das vivências dos participantes. Sendo assim, muitas vezes dentro deles são compreendidas a necessidade de se realizar mudanças nos diversos comportamentos inadequados das famílias.
E além dos grupos de ajuda, muitas vezes se faz preciso também que a família busque outros meios, como o tratamento que é feito através de psicoterapias, terapia familiar e, caso necessário, de alguns tipos de medicações. E por meio do entendimento do problema, a família ela pode adotar certas atitudes que podem direcionar o adicto para uma recuperação. E nesse processo de tratamento é muito importante que os familiares codependentes façam algum tipo de acompanhamento psicológico, terapia de casal ou uma terapia individual. Ambas se constituem essenciais, porque este ciclo não pode ser rompido sem a ajuda de um profissional. Todos esses meios de ajuda às famílias se constituem como um meio de aceitação, não só da doença do adicto, mas das mudanças que precisam ser feitas em seus comportamentos e ações diante do contexto ao qual estão vivendo. Estabeleça regras firmes. A melhor maneira da família ajudar o adicto é estabelecer determinadas regras para uma convivência familiar mais saudável, se colocando à disposição para auxiliá-lo em qualquer tipo de tratamento que ele queira realizar. Informe-se sobre o tema. As famílias dos dependentes químicos, elas precisam de cuidados e informação para que possam aprender a viver com eles de maneira mais equilibrada e livre do sentimento de culpa. Portanto, conhecer quais os processos de ordem emocional que estão presentes na dependência química são indispensáveis. E esse processo faz com que os familiares acabem buscando ajuda de forma mais clara sobre o tratamento do adicto em uma clínica especializada em dependência química. As pessoas que se encontram envolvidas na vida do dependente, elas não podem tratar a doença dele, pois isso deve ser feito com um tratamento adequado em uma clínica de recuperação por profissionais especializados. Bom, concluindo então, família, a gente sabe que a dependência química é uma doença que afeta o indivíduo em uma esfera global, ou seja, acaba o prejudicando em todas as áreas da sua vida. E por conta disso, o seu contexto familiar também é atingido, devido à convivência em um ambiente disfuncional, que acaba por prejudicar e causar sofrimento aos seus familiares. Todos os familiares que convivem com o adicto de forma direta podem sofrer com o fenômeno da codependência familiar. A codependência acontece quando a família acaba se envolvendo de forma direta e intensa com o adicto, vivendo em função de agradar a ele e tentando de toda forma controlar os seus comportamentos. A família codependente se preocupa de forma excessiva com o dependente químico. Ela possui etapas que são desenvolvidas diante desse processo, que podem acabar por gerar nela sentimentos como vergonha, medo, frustração e a não aceitação da doença. E diante disso, as famílias podem acabar por desenvolverem sintomas que podem comprometer também a sua saúde física e psicológica. E vale lembrar que assim como existe tratamento para o dependente químico, também existe para a sua família. Tratamentos como grupos de ajuda mútua, terapia familiar ou psicoterapia individual se constituem como alternativas para cuidar dos familiares. Portanto, se faz preciso dar atenção não somente à dependência química, mas também a essas famílias e estar atento aos sintomas que podem aparecer da codependência familiar, para que possam ser adotadas medidas para ajudar e auxiliar a todos neste processo. Família, é muito importante vocês buscarem ajuda. Então, entendam isso. Eu não gravo esse vídeo com o intuito de apontar ou de querer te montar um diagnóstico. É simplesmente para te direcionar e te instruir, tá ok?
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece uma família hoje que está sofrendo com um dependente químico dentro de casa. Que você possa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Agora, se você está precisando de ajuda, deixa nos comentários, peça ajuda, que nós estamos aqui para te ajudar. Legal? Shalom, shalom e tamo junto, família!